Amós, aquele que ajuda a carregar o fardo, ou nome que em hebraico significa levar e que parece ser uma forma abreviada da expressão Amosiá, que significa Deus levou, foi um profeta do Antigo Testamento, autor do livro de Amós. Amós escreveu em um momento de relativa paz e prosperidade, mas também de negligência das leis de Deus. Ele falou contra uma disparidade crescente entre os muito ricos e os muito pobres, desigualdade social. Os principais temas abordados em sua obra eram a justiça social, a onipotência de Deus e o julgamento divino. O profeta Amós foi um homem levantado por Deus para profetizar sobre o juízo divino que seria derramado devido à infidelidade do povo. Amós é também o autor do livro do Antigo Testamento que leva seu nome. Nesse texto conheceremos quem foi Amós na Bíblia. Amós era nativo de Tecoa, uma cidade a cerca de 20 quilômetros, nos limites do deserto de Judá, a sudeste de Belém. Também era um homem de família humilde. Era um pastor de ovelhas e cultivador de sicômoros. Aproximadamente em 760 a.C., deixou sua vida tranquila e foi anunciar e denunciar no reino de Israel setentrional, durante o reinado de Jeroboão II. Além do que é dito em seus escritos, nada se sabe sobre quem foi Amós. Porém, em seu livro encontramos detalhes importantes que nos fornecem informações valiosíssimas sobre sua história. O profeta Amós viveu no século 8 a.C., e profetizou durante o reinado do rei Uzias em Judá, Reino do Sul, e do rei Jeroboão em Israel, Reino do Norte. Logo na introdução de seu livro, o profeta Amós informa seus leitores que as visões que teve da parte do Senhor ocorreram 2 anos antes do grande terremoto. Esse terremoto que ocorreu durante o reinado de Uzias foi um evento memorável, e foi lembrado pelo profeta Zacarias como um ato de julgamento divino. O profeta Amós era um homem simples e de origem rural. Ele foi pastor de ovelhas, boiadeiro e colhedor de sicomoros, um tipo de figo. Sua familiaridade com o campo pode ser notada várias vezes em sua mensagem profética, como por exemplo, quando ele usa palavras referindo-se a animais, insetos e ervas e frutos. O profeta Amós não havia estudado para ser profeta, nem mesmo foi um discípulo de profeta ou recebeu qualquer treinamento nesse sentido. Ou seja, ele não era considerado um profeta de profissão, e não dependia desse ofício para seu sustento. Na verdade, o próprio Amós fez questão de afirmar que não possuía conexão alguma com a escola religiosa formal de sua época. Descrevendo a si mesmo, o profeta Amós testificou: "Eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas boiadeiro e colhedor de sicomoros." O chamado de Amós para o ministério lembra em alguns aspectos a convocação de outros grandes homens de Deus, como Isaías, Jeremias e Paulo de Tarso. O profeta Amós testificou sobre sua convocação da seguinte forma: "Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo de Israel." Assim, entendemos que foi Deus, soberanamente, quem chamou Amós para exercer o ofício de profeta. Essa frase utilizada pelo profeta Amós para descrever sua convocação é muito semelhante à frase que descreve a escolha do Senhor de coroar Davi como rei em Israel. Isso significa claramente que Deus, conforme sua vontade, escolhia reis e profetas quando lhe aprovesse. Apesar de sua origem rural, o profeta Amós demonstrava conhecer muito bem a lei de Deus e a história do povo da aliança. Em sua profecia, Amós fez várias referências aos fatos narrados no Pentateuco. Ele, por exemplo, se referiu à destruição de Sodoma e Gomorra, ao Êxodo, à conquista de Canaã e mencionou Isaque, Jacó e José. Sem dúvida, o fato de o profeta Amós ser natural de Judá, o Reino do Sul, e ter sido convocado para profetizar, principalmente, a Israel, o Reino do Norte, chama a atenção, sobretudo pela forma usada que seu ministério se desenvolveu. O profeta Amós recebia do Senhor em visão as palavras que deveria profetizar. Muito provavelmente Amós profetizou durante o período de paz e prosperidade que Israel experimentou no reinado de Jeroboão II. Durante pelo menos 40 anos o Reino do Norte não sofreu nenhuma ameaça militar significativa. O Egito e a Babilônia estavam enfraquecidos, e a Síria estava em pleno declínio após a morte de Hadad-Nirari III. Nessa época também havia paz entre Israel e Judá,
e o rei tinha restaurado as fronteiras de Israel de acordo com o que o profeta Jonas havia profetizado. Apesar de grande parte da mensagem profética de Amós ter sido dirigida ao reino de Israel, Amós também denunciou os pecados de Judá. Parte importante de seu ministério profético foi cumprida em Betel, o centro da idolatria e apostasia religiosa do reino de Israel. A profecia de Amós censurou a condição social, moral e religiosa da nação. O profeta Amós viveu numa época em que os ricos procuravam ficar mais ricos. A imoralidade estava num nível abominável e a perversão religiosa era tão grande que a idolatria era considerada algo normal, enquanto que os verdadeiros fiéis a Deus eram ridicularizados por sua devoção. Então é nesse cenário que o profeta Amós profetizou sobre a severidade do julgamento de Deus que castigaria Israel e Judá por causa da infidelidade pactual característica nesses reinos. Porém, a profecia de Amós também apontou para a esperança de restauração e grande exaltação para o povo do Senhor após o exílio que se aproximava. Também é muito significativa a forma com que as profecias de Amós revelam o nosso Senhor Jesus. O profeta falou sobre uma restauração, um governo e juízo que só encontram seu cumprimento pleno e final em Cristo, não apenas em sua primeira vinda, mas também no seu retorno em glória para estabelecer seu reino universal no novo céu e nova terra. Um claro exemplo disto é o modo com que Tiago interpretou as palavras do profeta Amós no Concílio de Jerusalém, quando ele entendeu que a restauração do tabernáculo de Davi da qual o profeta Amós falou, se cumpriu quando judeus e gentios foram chamados à salvação como um só povo em Cristo, para proclamar o Evangelho pelo mundo inteiro. Orações e sacrifícios não compensam más ações. A prática de atos religiosos não é um seguro contra o julgamento de Deus, e esse privilégio envolve oportunidade ou escapismo. A imunidade não pode ser reivindicada simplesmente por causa de um favor passado de Deus, independentemente de ações e da medida do serviço fiel. Comportar-se com justiça é muito mais importante que o ritual. O culto cerimonial não tem valor intrínseco, o único serviço genuíno de Deus consiste em justiça e retidão. Amós acreditava na justiça econômica, a convicção de Amós de que a justiça econômica era necessária para preservar a nação, enquanto seus oponentes afirmavam que os sacrifícios e ofertas a preservavam, o forçou a concluir que um Deus que desejava a nação preservada deveria querer justiça e querer sempre, e nunca poderia, portanto, querer sacrifícios, que encorajavam e desculpavam a injustiça. Amós era um monoteísta intransigente. Não há um verso em seus escritos que admita a existência de outras divindades. O relacionamento entre o povo de Israel é articulado para ser um contrato moral. Se o povo de Israel cair abaixo dos requisitos morais de Deus, seu relacionamento certamente será dissolvido. A dependência de Deus é um requisito para a autorrealização. Alguém viverá se buscar o Senhor. A antiga exortação à justiça é expressa pela voz de Deus nos ensinamentos de Amós. Amós é avisado por Deus que os israelitas vão enfrentar a intervenção divina, pois a opressão corre solta em Israel. Deus expressou essa opressão dizendo que os israelitas estavam praticando religiosidade sem justiça. Ao oprimir os pobres e deixar de praticar a justiça, os israelitas estavam se comportando de maneira injusta. A justiça deveria ser promulgada como o núcleo da mensagem de Deus nos ensinamentos proféticos de Amós. Amós denunciou os pecados de Israel, especialmente a opressão dos pobres e a corrupção dos ricos e poderosos. Ele destaca que Deus exige justiça e retidão, e que sem isso, nenhum ritual religioso tem valor. Em Amós, ele clama: corra a justiça como um rio, a retidão como um ribeiro perene. Deus deseja um povo que viva conforme seus padrões de justiça, amando e cuidando dos mais vulneráveis. Não basta professar a fé, é preciso praticar a justiça diariamente, cuidando dos necessitados e lutando contra as desigualdades. Amós alertou que Deus não se agrada de um povo que finge adorar a Ele enquanto age de forma corrupta e injusta. As festas religiosas, sacrifícios e cânticos tornaram-se vazios quando os corações das pessoas estavam longe de Deus. No capítulo 5, Deus rejeita os sacrifícios de Israel porque eles não vinham de corações sinceros. A adoração genuína deve refletir-se na vida diária. Deus se importa mais com a integridade e a obediência do que com rituais vazios e tradições formais.
Amós trouxe uma mensagem forte de juízo, alertando que a prosperidade e o status social não protegem contra as consequências do pecado. Ele enfatizou que, se o povo não se arrependesse, enfrentaria o julgamento divino. O profeta também apontou que o juízo viria de outras nações, como uma consequência da desobediência e da falta de misericórdia para com os oprimidos. A justiça de Deus não falha. Ele é paciente, mas as consequências chegam se as pessoas não se voltarem a Ele e corrigirem suas práticas. Amós condena os líderes que exploram os pobres e vivem em luxo enquanto ignoram o sofrimento dos outros. Ele defende que aqueles em posição de poder têm o dever de usar essa influência para o bem de todos. No capítulo 4, ele critica as mulheres de Bazã que exploravam os pobres para manter seu estilo de vida luxuoso. Com um grande privilégio vem grande responsabilidade. Quem possui influência e recursos deve usá-los para ajudar e não para oprimir. A mensagem de Amós abrange tanto a vida privada quanto a pública. Ele desafiou o povo a buscar o bem em todas as esferas da vida. No seu livro ele diz: odeiem o mal e amem o bem, estabeleçam a justiça nos tribunais. Ele acreditava que a sociedade como um todo deveria ser marcada pela justiça e pela bondade. A fé não é apenas um assunto pessoal, mas deve moldar toda a vida social. Devemos trabalhar pela justiça em nossa comunidade e ser exemplo de honestidade e compaixão. Apesar das advertências severas, Amós também traz uma mensagem de esperança. No final de seu livro, ele fala de um futuro onde Deus restaurará o povo e trará um novo começo para Israel. Essa promessa de restauração lembra que Deus é justo, mas também misericordioso, e que Ele sempre oferece uma nova chance para aqueles que se arrependem. Mesmo em tempos difíceis, há esperança para aqueles que buscam a Deus e desejam viver de acordo com sua vontade. A mensagem de Amós nos desafia a examinar nossa vida pessoal e social, a lutar por justiça e a cuidar dos necessitados. Seu exemplo nos ensina que Deus se importa profundamente com o modo como tratamos uns aos outros e com a integridade em nossas ações. A justiça e o arrependimento são essenciais para uma vida verdadeiramente alinhada com a vontade de Deus. Essa é a história do profeta Amós. Se você gostou, não esqueça de deixar o like. Compartilhe com mais pessoas. Se inscreva em nosso canal para receber mais vídeos como esse. Agora vamos fazer uma oração. Querido Deus, hoje nos voltamos a Ti, inspirados pela vida e pela mensagem do Teu servo Amós. Ele, um homem simples, foi usado para transmitir verdades profundas e desafiadoras. Assim como ele ouviu o Teu chamado e foi ousado em Te obedecer, pedimos que nos dês coragem para sermos instrumentos da Tua justiça e verdade em nosso tempo. Senhor, que possamos buscar a justiça como Amós ensinou, não apenas em palavras, mas em ações. Ajuda-nos a não fechar os olhos para o sofrimento ao nosso redor, mas a sermos uma fonte de conforto e alívio para os que sofrem. Que nossa fé seja viva e autêntica, refletindo-se em amor, compaixão e misericórdia. Perdoa-nos quando nos distraímos com rituais vazios e quando nos acomodamos no conforto, esquecendo dos oprimidos. Ensina-nos a viver uma adoração verdadeira, que vai além das cerimônias e se revela em cada escolha que fazemos. Pai, queremos ser pessoas íntegras, que buscam o bem, que odeiam o mal e que lutam por um mundo mais justo. Que sejamos uma luz em nossa sociedade, refletindo a Tua bondade em todas as áreas de nossa vida. Dá-nos humildade para reconhecer nossos erros e coragem para mudar, sabendo que, em Ti, sempre encontramos graça e renovação. Que nunca percamos a esperança, sabendo que Tu és o Deus que julga com justiça, mas também restaura com amor. Que nossa vida seja um testemunho de que Teu amor transforma, que Tua justiça é verdadeira, e que o arrependimento nos traz de volta ao Teu coração. Em nome de Jesus. Amém.